Medicina de família e comunidade, SUS. Que já fez parte da nossa vida, né, Belinha? Nossa. Mas não faz mais. Mas hoje, para falar sobre esse assunto e tudo que envolve, convidamos Marina Lemos. Bem-vinda! Obrigada, gente. Amei o convite. Ai, Ela muito veio bom. até com blusinha. Mostra sua blusinha. Por favor. Olha, que fofa. Como é que é? Dá pra ler? Lê aí Dê. pra mim. Do postinho... Não, deixa eu falar. Medicina de família e comunidade. Do postinho que vai lá em casa. Ai, que lindo! Que conhece onde eu moro, que cuida da minha família toda, que sobe o morro, que me escuta, profissional mesmo, especialista em cuidar de gente. Gente, que lindo! Muito legal essa camisa, essa frase. Onde você comprou? Esse É significado, né? da Associação da Medicina de Família do Rio. Gente, eu achei maravilhoso. Podia ter Comprei das no nossas congresso. especialidades, né? Podia, né? Cuidar da pele, o maior órgão. É só o que É, eu sei isso, né? Esse aqui. Maior órgão de todos. O maior órgão de Te todos. deixa mais bonita. Me deixa mais bonita. Mas vamos começar, então, falando desse assunto super importante, né, no Vamos. nosso país. É verdade. É um tema super polêmico. Super polêmico, várias, enfim... Marina veio divergentes. pronta pra treta. Isso aí. Mas aí a gente sempre gosta de saber por que decidiu essa especialidade. Menina, é uma loucura essa história, tá? Porque, assim, desde que eu entrei na faculdade, eu queria neuro. Carol sabe disso. E aí eu fiz tudo de neuro na faculdade, assim. Eu fiz liga, eu era presidente da liga, fazia para congresso de neuro, fazia tudo de neuro. Chegou no finalzinho, comecei a dar uma enjoada. Acontece. Eu acho que eu fiquei no hiperfoco ali e enjoei. Eu falei, cara, ferrou, porque como é que fica, assim, a vida inteira trabalhando com uma coisa e que você enjoa? Eu falei, se for assim para neuro, provavelmente vai ser assim para outras especialidades. Eu não tinha um encantamento, assim. Acho que de todas as clínicas, neuro era a que mais me chamava atenção. E aí eu tava entrando no internato e na UF, né, onde eu fiz faculdade, não tinha ainda a obrigatoriedade de fazer internato em medicina de família. E aí eu fui fazer eletivo numa clínica que tinha residência da UERJ. E eu fiz lá 2 meses, aí eu me apaixonei pela medicina de família. Tipo assim, meio que caiu a ficha. Tipo assim, cara, é isso que eu quero. encontrou, porque, né? Porque, tipo assim, cara, eu vejo de tudo aqui, entendeu? Das coisas mais comuns, né, da população. E é aquela coisa do médico de antigamente, assim, sabe? De ir na casa, de você ter o vínculo, de você trabalhar na longitudinalidade, você ver o paciente crescendo mesmo e tal. Então, tipo assim, me apaixonei. Fiquei um pouco na dúvida depois, na hora de fazer a prova da residência, porque eu formei na pandemia, né? Então, eu fiquei trabalhando muito em CTI. Cheguei a pensar em fazer medicina intensiva, tipo, propostas. Ux, aí é só começar a trabalhar lá, né? Mas aí eu falei, cara, não vou querer ficar dando plantão, nem fazendo rotina a vida toda, eu quero ter vida. E aí fiquei ainda nesse embate da questão da carreira mesmo, né? Que é pouco valorizada na medicina de família. Chega um teto ali de salário que você não tem mais muito para onde ir. Mas segui meu coração e fiz mesmo assim. E o que contempla, assim, a medicina de família, assim? Explica pra, né? Porque as pessoas às vezes eu não também tenho sabem... dificuldade, eu não sei. Não tem essa dificuldade. Até viu? eu explicar também tem. Até onde eu vou, né? Até onde... Então, a medicina de família, ela abrange tudo, assim, né? Então, a gente vê... muitas pessoas perguntam, o clínico geral, né? A maioria das perguntas ou o que medicina de família faz, ou é tipo um clínico geral? Aí, não é. Porque, assim, clínico geral, a formação ela é feita dentro do hospital, né? Normalmente é uma visão mais de enfermaria e ambulatório ali, normalmente já numa atenção terciária. E normalmente é adulto, né? A partir de 18 anos até o idoso, que aí já começa a ser o geriatra. A medicina de família, a gente cuida desde a gestante, então a gente faz todo o pré-natal de baixo risco, né? Só alto risco a gente encaminha. Puericultura, né? Toda a parte da primeira infância, adolescência, fase adulta, e aí inclui, né, as gestantes, inclui saúde da mulher, saúde do homem, saúde LGBT, e aí, enfim, né? Tem várias partes ali dentro da saúde do adulto e saúde do idoso. Então, assim, a gente acompanha todas as fases da vida, né? E a gente não tem muito foco na doença, né? A gente avalia todo o contexto social, cultural, a questão da comunidade, né? Porque a medicina de família ela trabalha dentro de um território determinado, né? Você vai conhecer aquele seu território e vai conhecer as famílias daquele território. Não é uma coisa... O território ele é dinâmico por si, né? Porque as pessoas se mudam, enfim, o território ele é dinâmico.
mas vai ser sempre daquela população ali definida. Isso. E tem essa coisa de olhar o contexto social, e por isso é medicina de família, que é isso, né? Você tá ali olhando a família inteira, né? Sim, e aí eu atendo. Eu comecei num posto agora em agosto, né? Tem 3 meses. Então, eu tô conhecendo as famílias, né? Aí eu vou atendo um dia uma paciente, ela fala, meu filho veio aqui semana passada. Então, assim, aí na semana seguinte eu atendi o marido dessa esposa. Então, assim, eu atendo a família inteira. Uhum. E acaba que atender a família inteira faz a gente entender muito o contexto social e, às vezes, alguma questão familiar que um aborda, o outro não. Então, você vai fazendo os links e aí, tipo assim, você fica, caraca. E aí você vai linkando as coisas e eu acho muito maneiro. Então é por isso que essa família funciona assim, né? Você É. vai tentando entender o papel de cada um naquele Sim, clã ali, né? Deve ser uma delícia mesmo. é bom. Deve É ser muito bom. desafiador, mas é bom. Muito trabalho, tipo, a carga horária sua de 8 às 5, padrão? 40 horas. Ah, sim. E 40 aquilo que você falou, horas, um sim. teto, né? Se você não for mudando pra, tipo assim, diretora do posto, Tem, vai ficar assim, sempre com aquele... hoje, assim, a gente tem pouquíssimo médico de família formado no Brasil, tá? A gente chega, acho que hoje, não lembro se era 11 mil ou 13 mil formados só e, tipo, né? Esse mundão, né? exatamente, Esse Brasil país enorme. enorme. Muito pouco. E aí o que acontece muito, até já entrando num tema já polêmico, é as pessoas que são recém-formadas acabam indo pro postinho porque é uma via meio fácil de trabalhar depois de ser formado. Só que as pessoas acham que é tranquilo trabalhar no postinho, mas não é. É muito Não é. complexo. E aí existe muito essa má fama da medicina de família, né? Tipo assim, o médico postinho não sabe nada, não sei o quê. Mas é porque a residência, ela tem as ferramentas específicas, né? Você aprende muita coisa na residência. Você não fica ali só atendendo. E aí você chega no postinho recém-formado, você acha que é uma coisa tipo UPA, né? Que você vai só prescrever dipirona e manda para casa. Mas não, é muito complexo. E aí, sim, existe essa má fama das pessoas, porque nem sempre o médico que está ali no postinho é o médico de família e comunidade. Eu conheço cirurgião que cansou e foi trabalhar na medicina de família. Então, assim, a pessoa não tem as ferramentas que a residência, né, ou às vezes uma pós-graduação te ensina. Então, realmente vai ter falhas naquela comunicação, naquela atuação, e às vezes é o médico que só vai te encaminhar, né? Vai te atender e falar assim, tá, endócrino, dermato. É isso que eu ia falar. E aí existe algum momento que você encaminha dentro né, do contexto ali, né, da família e tudo, para alguma especialidade. Isso. Né? Então você atende, até consegue resolver, né, bastante coisa daquela especialidade, até mesmo para não sobrecarregar um esquema, né, um sistema que já é sobrecarregado. De você chegar até o especialista, isso é uma coisa que eu acho magnífica, porque acho importante isso. Até nos Estados Unidos é assim também, né? Para você chegar num dermatologista, para você chegar em alguma especialidade, às vezes você tem que passar pelo médico Vários generalista. países são assim. Aqui, não, né? O paciente consegue chegar até no posto e marcar para qualquer especialidade. Eu acho isso legal. Mas você encaminha para um especialista, né? Aí Em quando algum a gente momento. não consegue resolver, né? Normalmente a gente encaminha. E assim, eu tento adiantar ao máximo. Então, tipo assim, se eu já tô suspeitando de alguma coisa, que eu sei que eu não vou conseguir tratar na atenção primária, mas eu vou encaminhar, mas eu já sei mais ou menos os exames que eu preciso pedir, eu já peço que aí quando ele conseguir a vaga, ele já tem os exames, entendeu? Então eu tento adiantar ao máximo para ele não precisar. E na primeira vez na consulta, aí esse médico pedir os exames, ele ter que voltar para mim É isso aí. e depois eu ter que mandar de novo. Então, assim, eu tento adiantar ao máximo e ser resolutiva, né? Assim, o princípio da APS é que conseguir resolver de 80% a 90% das demandas da população. A questão é que é muito mais fácil você encaminhar e se livrar do problema do que tentar resolver, né? E é importante que a gente fale que encaminhar e se livrar do problema não é uma coisa presente só no SUS. Na saúde particular, na saúde privada, do plano de saúde, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né, Belinha? O tempo inteiro, e você também já trabalhou, o tempo inteiro a pessoa, o médico do plantão só quer se livrar para passar para o próximo plantão, ou pareceres que são pedidos a torto e a direito aí, pedindo, encaminhando o paciente para outra pessoa, porque só quer se livrar, né? Então, isso eu acho que é do ser humano mesmo, né? É daquela pessoa. Não conseguir resolver, não querer resolver, não querer ter trabalho. Resolver. Preguiçoso mesmo. E aí não é só do SUS. Porque senão a gente fica achando que é uma coisa assim, que só vai ver ali, não vai ver. Tem muita coisa que vai ter na medicina em geral. Tem mais uma dificuldade que a gente fala que o médico de família ele é um coordenador do cuidado, né? Igual o geriatra, assim. O geriatra, normalmente, ele só que é mais do idoso, né? Ele tá ali trabalhando na coordenação do cuidado no sentido de o paciente tem um cardiologista, o paciente tem um endócrino,
Mas eu tô ali para juntar tudo isso e fazer essa coordenação. Tipo assim, um médico prescreveu um remédio e esse outro aqui que o outro médico prescreveu tem interação, entendeu? Eu tô ali para exatamente coordenar isso. E aí, uma falha que tem muito no SUS, que eu acho que os médicos, né, que estão na atenção secundária, né, que são os outros especialistas focais que a gente fala, não foram treinados, eu acho mesmo, assim, é a tal da contrarreferência. Que é o quê? A gente, quando manda, a gente manda o paciente... não escreve de volta, né? Não escreve. A gente manda o paciente com um papelzinho. E o papelzinho nunca volta. E aí você não sabe o que foi feito. Mas é engraçado, porque assim, eu vou me defender. Porque eu fui. Você não escrevia, né, Belinha? Eu não escrevia. Não, escrevia alguma. Não, na verdade, eu não sabia. A gente vai descobrindo as ela coisas. tá falando assim que às vezes não concordava, porque era uma incompetência minha mesmo, eu não sabia. E o paciente às vezes falava assim: não era pra levar de volta, não. De repente, se pedir pro paciente falar, ó, quando você for na médica, tem que trazer aquele papelzinho de volta. Então, aí a Porque às vezes até eu falava, o que eu faço? Eu botava no prontuário anexado. Então, quando a gente encaminha, vai ali o motivo do encaminhamento, né? Eu normalmente escrevo, por favor, enviar a contrarreferência. É isso. Né? Mas às vezes o médico nem lê. Mas é o mesmo papel ainda, né? É o mesmo papel. Volta no mesmo papel, Eu me lembro que era esse. Isso, é você, e aqui metade embaixo de é a baixo. contrarreferência. E aí, assim, por favor, especialistas focais, devolvam pra gente. Eu ia te perguntar isso, você falou de atenção primária é o médico de família e comunidade, atenção secundária é o especialista focal. Isso. E terciária? Aí é o hospital, né? Aí já são tecnologias mais duras, assim, a enfermaria, né? Precisar fazer exame, cirurgia, aí já vai para terciária. A gente tem dentro dos hospitais universitários, né? A gente acaba tendo ambulatório, que seria uma atenção secundária, mas dentro de um serviço de terciária, né? Ah, sim. Mas ainda é secundária. E aí fala um pouco pra gente, porque a gente acabou tendo esse público que a gente não imaginava. A Belinha sempre lembra, né, dos estudantes de medicina, que é um público do podcast que a gente não imaginou que ia alcançar, a gente alcança. Como é que faz pra fazer a prova? É prova de residência normal? É normal, assim. Aqui no Rio tem 3 lugares. E aí, assim, normalmente a prova... Você se inscreve no vestibular daquela... Porque agora tem o Enare. E aí, na época que eu fiz, acho que era o primeiro ano do Enare. É Enare que fala? Nem sei também. Não é Enare? Na minha época não tinha NARI, não. É um Enem da residência. Ah, é? É uma prova... é uma prova única nacional. E aí, você escolhe para... Só que você tem que escolher antes, né? Não é nem você escolhe depois, né? Você tem que escolher antes para qual faculdade, qual especialidade você vai querer. Aí você faz essa prova. Ainda na época não tinha, eu fiz na UERJ, eu fiz a prova da UERJ mesmo. Mas outras opções, né? A pós-graduação, só que aí depois você tem que fazer a prova de título de medicina de família. Ou se você trabalhar, eu acho que 4 anos na APS, com carga horária de 40 horas, aí você faz a prova de título também. Ah, sim. Ah, é. Serve como experiência, como se fosse uma pós. Faz sentido. E outra coisa que também é bom falar é que o salário na residência é diferente, né? O salário tem uma complementação. Assim, o salário do MEC, né, para todas as especialidades, hoje está 4 mil, mais ou menos. E aí, de medicina de família, dependendo do local, chega a 10, 12 mil, assim. Tem essa complementação para incentivo mesmo, né? De formar mais médico de família e ocupar essas vagas do Brasil que a gente precisa. Geralmente não ocupa tudo? Não ocupa e... Engasgou. Sem problema, vou aproveitar e beber água também. Como eu falei, né? Tem, tipo, ainda não serviu. Tem que ser uma torcida com vontade. Mas não tem problema. Tem 11 ou 13 mil médicos de família, então é muito pouco. E aí tem médicos pelo Brasil, né? Mais médicos, né? Que é uma formação também. Agora eles mudaram, é como se fosse uma pós-graduação. Então eles estão atuando, mas eles têm uma mentoria com médicos de família online, tem supervisor que vai na unidade de ver. Aí são 2 anos também de formação, e aí você tem que fazer a prova de título depois. Ou seja, várias opções, né, pra você chegar lá. Não, e eu entendo um pouco de sobrar vaga por conta disso que você falou que é do teto. Eu acho que é o principal empecilho, né? Não, então, mas tem muita desistência também, porque burnout, bizarro. A gente lidar com, né, a comunidade, normalmente a gente lida com população muito vulnerável, né? Então, assim, e são coisas que ultrapassam a nossa capacidade, né? Tipo assim, você não tem como tratar fome. Então, assim, tem coisas que você não tem que fazer e aí começa a te dar uma angústia de você não conseguir resolver aquilo. Pessoa usuária de droga, enfim, aí
você começa a se sentir meio, não é inútil, mas a gente ficando gelo, e aí burnout, e é isso. É porque é um trabalho eterno, né? Assim. Não, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que o médico quer resolver, né? Sim, é da personalidade, né? Você quer resolver e às vezes a gente que trabalhou já não dá. Às vezes você não consegue resolver. Às vezes chegava paciente pra mim com uns cânceres da pele muito grandes que assim não tem nem o que eu fazer ali num posto de saúde, porque o máximo que eu podia fazer era uma biópsia, né? Era tirar um pedacinho pra diagnosticar e dizer, olha, é isso, porque assim não adianta você falar, olha, é isso, não precisa nem de biópsia, não tem o que fazer, é isso. Não, mas não tem biópsia. Então, você tem que pegar um pedacinho lá no laboratório e dizer, ó, é isso. Tá bom, então é isso. E aí, pra onde vai, né? Até onde vai chegar essa paciente. Então, assim, eu tive vários casos. E essa coisa de você não conseguir fazer, né? É muito ruim. Vai te E dando um volume vazio, muito grande, né? Um volume de paciente muito grande. Então... não dá vazão, né? Tinha até essa pergunta aqui, que é isso, assim, sobre ser útil no SUS. Essa sensação que dá, que é óbvio, você é muito útil. A gente também tem que, né, poder se ver como útil, porque a gente tem essa tendência, né, de dar uma autocobrança muito maior do que deveria ser, mas esbarrar sempre nessa situação, foi o que você falou, da fome, por exemplo, tipo, da vulnerabilidade da população já em si, de você não conseguir resolver tudo. E vai dando esse negocinho, né? E aí? O que eu faço com isso, né? Onde eu coloco essa sensação de não dá pra fazer nada a partir daqui, né? Sim. Acho que primeiro é muita terapia. Eu ia falar isso agora, eu acho que terapia... É muita terapia e saber, né, aquilo que não só para a medicina, mas para tudo na vida, né? O que a gente tem controle e o que a gente não tem. Então, tem coisas que a gente não vai ter controle. Você tá satisfeita com o máximo que você tá dando? Tô satisfeita. E a gente tem o feedback das coisas boas, né? A gente ganha presentinho de paciente, a gente consegue ver várias coisas se resolvendo, né? Lógico, tem coisas mais difíceis que não, mas aí é você ter essa consciência de, tipo assim, cara, uma questão que vai além do meu trabalho aqui, entendeu? Uma questão política, uma questão social, uma questão histórica, que eu não vou conseguir resolver. É isso e aí. É ter consciência Porque disso se e for não deixar pensar, isso te né, afetar. o SUS se funcionasse do jeito que ele quer que funcione, o melhor sistema de saúde do mundo, né? Eu me lembro de estudar na faculdade e falar, Cara, Jesus, que a gente, teoria isso aqui- disso aqui é muito maravilhosa. Quem inventou isso aqui é um espetáculo, né? Sim. Pô, acesso a todo mundo, né? Se tudo funcionasse, né? Ia ser perfeito. Se não tivesse tudo roubado. Não é, e além disso, né, o sistema do Reino Unido é muito parecido, né, com o SUS. A questão é que a gente também, o SUS é muito novo, cara. O SUS é a Constituição de 88 e ele foi regulamentado em 90. Então, tipo assim, tem 34 anos, é um bebê. Sim. Sabe? Tipo assim, muita coisa para avançar ainda. O sistema lá do Reino Unido tem 76 anos, se eu não me engano. Então já tá um pouquinho mais evoluído. E uma população ridícula, menor, entendeu? A gente tem 200 milhões de habitantes. Lá é tipo quase um quarto, sei lá. 70 e poucos, 60 e poucos milhões. Então, assim, é muito mais fácil, né? Em um país com muito menos desigualdade. Então... Historicamente, não sofreu como a gente, né? Não foi colonizado, já veio com uma carga diferente, né? Não, e extensão territorial, né? A gente tem, assim, é muito diferente você tratar uma pessoa no centro do Rio de Janeiro ou você tratar uma população no meio da Amazônia, uma população quilombola, ribeirinha, que não tem acesso a nada, você tem que levar. Ou uma pessoa, às vezes, até no próprio Rio de Janeiro, um prédio chiquérrimo, uma pessoa do lado, na favela, que não tem geladeira para colocar insulina. Vai tratar diabetes como? Entendeu? Então, a gente vê muita discrepância, assim, no dia a dia mesmo. Você já viu alguma história bizarra dessa, assim? De você chegar e falar, né? Senhor... não ter geladeira já. Não ter geladeira na Não ter casa. geladeira e e ser insulina dependente, né? Aí, o que a gente fazia era... a gente dava aquele isoporzinho com aquele gelinho dentro, aí a pessoa levava no posto para ir trocando esse gelinho, entendeu? Aí, final de semana, a gente tentava botar mais gelinho. Vai dando o jeito que dá. Vai dando jeito. Não, vai virando assim, tentando resolver todos os problemas, né? Matando no peito. Matando no peito. E assim, a gente dando o nosso jeitinho, né? Porque assim, dá vontade. Se um profissional simplesmente falar, infelizmente, não tem o que fazer, entendeu? Isso também é muito da sorte, né, do paciente de encontrar um profissional que esteja disposto a isso. Né? A dar um jeito, né? A não entrar nessa de tipo assim, não, isso não me diz respeito, deixa quieto, assim. Você pode fazer um pouco mais de esforço. É por isso que você falou que dá burnout mesmo, porque você vai trabalhar muito mais do que seria o programado, vamos dizer assim, né?
Não, Eu- e você vai pra casa ruminando, Eu né, ia essa falar isso história. agora. Como é que é conseguir dar esse limite de, a partir de agora, deixa eu pensar na minha vida aqui. É difícil. Difícil, né? É só com terapia mesmo. eu tava pensando aqui também, tipo, porque assim, teoricamente, a população toda tem direito a isso, né? Tanto os pobres quanto os ricos têm direito ao acesso ao eu ter o meu tratamento no SUS, né? Imagina se realmente não tivesse a população que pudesse não ir para o posto, ir para o particular, né? Então, assim, olha, realmente a gente dá até graças a Deus Então, que uma parte eu fui até Sim, ver... consegue não tá ter sobrecarregado demais, né? Sim, É. e assim, a gente tem 200 milhões, 213 milhões de habitantes. Só 25% dessas pessoas têm plano de saúde. Caraca. A gente acha que é muito, né? Eu Porque a achei gente- que fosse muito mais. Não, mas tem os que não usa- tem plano de saúde, mas também porque às vezes não quer, né? Ou não. Mas Tem, aí mas não é a aí minoria, assim. é a É bem minoria. Mas pequenininho. é né? a galera muito rica que prefere É. pagar no Sim, particular. sim, Isso. sim. Mas é nem 1% deve ser. Mas assim, 75% é exclusivamente SUS. Então, assim, É. eu fico pensando, tem fila pra caramba, tem, mas todo dia tá sendo atendido milhões de pessoas. Isso aí. Então, assim. Não, gente, não tem nem o que discutir. É. Acho que Se não, se não fosse. se não tiver SUS, são 150 milhões de pessoas sem acesso à saúde. Então não tem como. E não É. só a saúde, e assim, uma coisa que eu estava até pensando para falar aqui, porque a gente está falando aqui mais da parte assistencial do SUS, né? A gente não pensa que transplante de órgão, Anvisa, que é a vigilância sanitária, que vê tudo que a gente come, restaurante, tudo mais, fiscalização é SUS. Todo tratamento de tuberculose, HIV, vacinação. Então, tipo assim, tem muita coisa que é SUS, que às vezes a gente nem sabe que é SUS, né? É E que é legal a gente- falar isso também, Sim. né? É, Desses E tratamentos assim, a que são gente tem feitos só plano no de posto de saúde, saúde. mas assim, a gente come no restaurante. A qualidade daquela comida que tá ali tá sendo fiscalizada, né, por um órgão público. Então, assim, acho que... Fala um pouquinho desses tratamentos que são feitos só no SUS, né? Porque as pessoas às vezes não sabem, né? Não, acho que pode comprar na farmácia. Isso. E simplesmente não Isso é vem. legal falar. Então, transplante de órgãos, né, eu descobri, inclusive, estudando pra cá, que é 96% por via pública. Eu achava que era 100%, mas é 96%, não sei Uhum. por quê. Mas assim, né, a maioria é via pública e aí é uma filona só. Esses tratamentos dessas doenças infecciosas. Aí hanseníase, tuberculose e HIV é só pelo SUS, não tem como comprar. Então você pode até, um médico particular pode te prescrever, né, mas a dispensação é feita pelo SUS. Então você vai ter que passar pelo SUS para pegar essa medicação e as pessoas perguntam por quê, né? Simplesmente porque a indústria farmacêutica está aí e o preço dessas medicações seriam exorbitantes e as pessoas simplesmente não tratariam se não fosse o SUS. A gente teria uma epidemia aí até hoje de HIV, tuberculose, enfim. Hanseníase, falei? Falou. Acho que e vacinação, né? Vacinação. Agora, na pandemia, o Brasil foi um dos primeiros que teve 90% de cobertura vacinal para o Covid. Referência mundial, assim, né? Do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Acho que é só. Tem outras que têm um centro de referência, né? De algumas imunizações, né? São os CRIs, né? De referência imunológica. São remédios muito caros, assim. E, normalmente, dependendo, você consegue ou pela justiça, assim, e rápido, ou pelo posto mesmo. O médico preenche uma requisição de medicamento especial e aí você consegue lá retirar. E coisas assim, aqueles imunomoduladores, caro pra caramba. Tem remédio pra usar, tem muita coisa. E a galera não sabe o custo disso, né? Então, assim, é caro pra caramba, cara. Não, é muito, muito. E você acha que o que é o gargalo, além da quantidade de pessoas? Além Do SUS. Além da quantidade de pessoas, muita gente. Isso é um Aham. gargalo, óbvio. Sim. Que faz o SUS não funcionar plenamente. Mas o quê? Você acha que é o que impede o funcionamento pleno da teoria se transformar numa prática boa? Eu acho que tem a questão cultural, né? Assim, as pessoas... A atenção primária aqui no Brasil, ela começou a crescer, assim, em 92, 93, assim. E países que têm atenção primária forte, tipo Canadá, Inglaterra e tudo mais, são os lugares que trabalham a prevenção. Então, se a gente tem uma prevenção boa, a gente evita que esse paciente chegue na atenção terciária e utilize esses recursos mais caros, né? De tomografia, ressonância, cirurgia, que são as coisas que gastam mais. E aí, como a gente não tem uma atenção primária, né? Pelo
tempo também, né? Muito forte, essa questão da prevenção e tudo mais. Eu acho que até a nossa geração já está focando mais, assim, em se cuidar mais, né? Mas, assim, tem uma medicina a galera que eu preventiva. atendo de hoje em dia, de 40 anos pra frente, é uma galera que nunca fez exercício físico, É. entendeu? 40 anos Que pra frente, bota aumenta mais 50. 50 pra frente. É. Nunca fez exercício físico, assim, alimentação muito ruim, né? Tudo bem que eu lido com uma realidade, assim, que é ultraprocessada, né? Muito mais fácil você abrir um pacote de miojo do que você cortar um legume. Então, assim, então a gente lida, assim, muito com essa questão cultural e da pessoa já querer chegar sendo atendida por um especialista, né? As pessoas já chegam querendo, eu quero ser encaminhada para um cardiologista. Tipo, não, peraí, talvez eu consiga resolver aqui, Uhum. entendeu? Então, acho que superlota, porque é a cultura da prevenção que não existe, então você tem que fazer muito mais prevenção secundária e terciária, né? Do que a prevenção primária, que é você evitar a doença e não já tratar Tratá-la. os danos, né, da doença. E aí a questão do investimento também nessas tecnologias, né, de não ter infraestrutura mesmo, né? De você ter que investir também, né, em aparelho para fazer ressonância, aparelho para fazer a tomografia. Então você tem que investir também na infraestrutura, porque tem essa limitação muita gente e tem um aparelho de tomografia na cidade do Rio. Aí, Sim. tô dando exemplo, tá, gente? Não tô falando que é isso, não. Mas, então, assim, tem essa limitação física mesmo, de tempo e tudo mais, que não dá. Eu fiz quando eu estava na faculdade ainda, eu fiz um estágio em Cuba, um mês. E lá a medicina de família também é referência, assim, né? E assim, eu entrava nos hospitais vazios. Não tinha fila de nada. Eu fico, gente, o que é isso? Mas, assim, a atenção primária é muito forte desde sempre. Super resolutiva. E, assim, o paciente chega muito pouco a precisar da atenção. E, assim, você pensa, nossa, deve ser muito precário, né? Um país, assim, pobre e tudo mais. Não, tinha de tudo. Coisa de última geração, assim. Mas usava-se muito pouco. Porque, assim, a atenção primária dava conta, assim. Então, acho que a gente tem É. que mudar muito essa cultura do paciente procurar a prevenção e procurar o postinho para poder, né? E no particular a gente vê muito isso, né? Que normalmente quem tem dinheiro para pagar particular ou tem plano, acaba tendo 5 especialistas, né? Um para cada coisa. Não, eu não tinha pensado nisso, sabia? E é muito verdade. Às vezes o paciente já chega falando, né? Tô com dor de cabeça, eu quero uma ressonância. Eu falo, para aí. E aí você acha que aquilo tá disponível porque você sabe que o paciente tem plano. E esse é o pensamento diferente do médico que tá ali na atenção primária, no posto de saúde, e o médico no consultório particular. Que a gente tem que mudar essa cabeça já que tá disponível, vamos pedir. Porque isso vai onerando o plano, e o plano vai ficando cada vez mais caro. É o que tá acontecendo com esse povo que pede 40 folhas de exame de sangue totalmente desnecessário, pedindo toda a tabela periódica que não vai servir para nada. Exatamente. Isso é revoltante. Os exames que são pedidos sem nenhuma necessidade. E quando você tá no SUS, que a coisa é escassa, faz você pensar muito. Eu me lembro, eu atendi no SUS também, e foi exatamente o que você falou, né, do recém-formado, né? Tava lá no R2, bati na porta ali do postinho, do Largo da Batalha. Tá precisando de neuro? Tô na R2, já posso atender, vambora. Eu entrei, fui RPA durante 10 anos lá, né, que não tem vínculo nenhum, 13º, licença maternidade, tive os filhos tudo sem nada, férias, mas estava ali, amava atender, amava. Acabou porque acho que é um processo mesmo, né? Precisei encerrar. Mas vou até falar, porque tem essa pergunta aqui, do motivo de encerrar. E acabei perdendo meu fio da meada também aqui, ó. Mas eu vou Chegava lembrar. pedindo ressonância, né? E ali eu pensava, tipo assim, o que eu posso resolver hoje? Já começar a resolver, porque eu sei que essa ressonância vai chegar 6 meses depois, 1 ano depois. E você sabe que você vai esbarrar nesse obstáculo aí do exame, vou tentar resolver antes, porque vai demorar muito, eu não quero perder a chance desse paciente estar aqui hoje e quando ele volta numa nova consulta. E é bom você exercitar esse pensamento da escassez, do que você consegue resolver na escassez. Porque dá pra resolver muita coisa. Só que a gente tem essa cultura do exagero. O paciente já tá acostumado, ele quer que você peça. quer. O bom médico é o que pede um monte de exame. Exatamente. Não, e a minha especialidade, assim, a gente pede exame, né? Mas assim, uma coisa muito específica. Muito pouco. Então, assim, comparado com a gente. Eu comparo, assim, posto de saúde, quando eu trabalhei no SUS e no consultório, as pessoas ficam decepcionadas, sabe? Mas você não vai pedir nenhum examezinho de sangue? Não, hoje não tem necessidade. Ou então, ao contrário, né? No final da consulta, doutora, eu posso aproveitar? E aí você pode pedir um examezinho de sangue pra ele, que ele não faz há muito tempo? Aí eu falo, não. Aí a pessoa fica, sabe? Até meio
meio receosa, sabe? Assim, meio rancorosa, sabe? Aí eu falo, olha só, se eu pedir um exame de sangue pra ele, quando ele voltar, ele vai voltar pra quem? O resultado do exame. Porque pra mim, ele não vai voltar. Você não quer ver nada. Porque eu não vou saber resolver algumas coisas. Então, eu acho importante ele ir num clínico, ele ser consultado, o clínico ver o que necessita e pedir pra ele. Até pra ele voltar no clínico e saber o que tem que fazer. E pedir o que precisa, né? Senão vira Exatamente. isso. Vira esse exame bizarro, com Então, mil coisas. isso a população pode ser a população favorecida, desfavorecida, qualquer um. Isso é o pensamento geral. Sim. Né? É a medicina preventiva, mas às vezes é demais, né? Então a pessoa quer, vamos ver um examezinho de sangue, uma glicose. E não é. A prevenção tá, sei lá, eu sei que vocês nem tem aparelho de pressão, dermato, mas assim, Que isso? Eu tenho sim no meu consultório, por favor. Eu preciso tô te ter. difamando. Oh, que é isso, minha filha? Mas é você não perder a chance de aferir a Meu pressão aparelho de naquela pressão? consulta, tá ali, né? É que Tá ele nessa. faz Eu não sozinho, te- mas bem. Não, tá ótimo, pô. Ah, mas Melhor que eu também. Ah, Se viu? eu for ficar me fazendo isso daqui, eu saio com Ah tendinite lá. no final do dia. Muita gente. Mas eu não Viu? tinha pensado nesse gargalo da cultura, do nosso pensamento, É. do pensamento da população Cara, querendo. eu já vi médico pedir, sério, PET scan, corpo inteiro, paciente sem nada, tipo assim, câncer, vamos investigar metade. Aham. Não, PET scan, corpo inteiro, pra ver. Fazer um escanear. Escanear o paciente. Vamos escanear. Vamos ver se tem. Cara, não é possível. Sério, é isso surreal, surreal. complicado. Cara, um exame extremamente caro. O plano de saúde para autorizar de paciente que tem câncer. Paciente que tem câncer, o médico tá suspeitando de difícil. metástase, pede um PET. Pro plano autorizar aqui, ó. Imagina. E no SUS não tem. Não. Nem INCA tem? Não deve ter, não. Não sei. Não sei também, mas não deve ser não. Outro gargalo também, eu não sei se eu tinha a sensação de burocracia mesmo, né? Vou dar um exemplo aqui. Remédio dispensado de LME, né? De laudos de medicações especiais, né? Rivastigmina, que é o tratamento de Alzheimer. Tem adesivo, o SUS tem comprimido, tem os outros remédios. Você tem que fazer o LME. Aí eles pedem assim, óbvio, tem que comprovar que o paciente precisa daquilo. Gente safada tem tudo quanto é lugar. A pessoa fingir que tá usando, vender o remédio pra outra pessoa. Sim. Pode ter tanta coisa, eu entendo a necessidade, mas era assim. Aí eu fazia. Tem que ter o CDR, né? Que é tipo um teste da cognição do paciente. Que neuropsicólogo faz. Cara, você não consegue neuropsicólogo pelo SUS. Não Já é difícil no consegue. particular? Particular, R$2.000 pra cima, uma testagem. Plano não cobre. No SUS, tem no Antônio Pedro. Vai conseguir uma vaga para neuropsicólogo do Antônio Pedro? Não vai conseguir. Muito difícil. Não, e conseguir. fora que você não consegue colocar nenhum paciente dentro. Isso aí é muito importante também. Às vezes a gente não consegue colocar ninguém dentro de lugar nenhum. Né? Isso aí, pô. Porque isso as pessoas não sabem também. Quando né? eu fazia a residência do Antônio Pedro, pediam direto. Você não consegue, não. Gente, Quem dera. você pode pedir pro diretor do Antônio Pedro e não consegue Quem botar. dera. Você tem que entrar no ir pra CISREG e fila do acabou. CISREG. Sim. Ainda é CISREG o nome. Não. É. Não? No Rio ainda é. Aqui em Niterói é Cernit. Ó, tá vendo? A gente aprende tanto nesse podcast. Gente. E aí, o que eu tô falando disso? Aí eu descobri que eu podia fazer o CDR. Tá bom, mó tempão, gastado naquilo, mas vamos fazer. Aí fazer CDR, né? Listagem de exames necessários para descartar que não tem outra causa de Alzheimer. Vou fazer. Um exame de imagem, vou fazer. O exame de imagem tem que ter a validade de 6 meses. Quando o paciente conseguia tudo aquilo e voltava, tava vencido. Pede outro exame. E sua família tá ali. Ou sem tratar, porque não tem dinheiro mesmo. Ou se ferrando para comprar aquele remédio. Aí você vai e faz tudo de novo. Gente, e aí eles começam a implicar assim, um número errado. Eu não entendo que não é implicância, o número tem que estar certo, mas, cara, é um gargalo muito bizarro. Chegou uma hora que eu parei de fazer. Você cansa. Você cansa. Aí o paciente chegava e falava, doutora, fiquei sabendo que esse remédio eu posso pegar de graça. Eu falava, deixa eu te falar um negocinho, você não vai conseguir. Juro, falei isso várias vezes. Você não vai conseguir, porque eu tô aqui há 10 anos e não consigo que ninguém pegue. Ninguém consegue pegar. Porque chega lá, gente, é desumano. É assim, A tá faltando a B12. É. Volta tudo, paciente. Até Não, e ele às vezes conseguir o voltar em laboratório você. não tá fazendo a B12, né? Exatamente. Tem isso Aí tá. E o Você laboratório pede a não tá fazendo a B12. B12. O Ih, kit não da dosou. B12 não tá. O kit da Exatamente. Então, a Exatamente. primeira dispensação é a mais É difícil. muito difícil. Não, depois mas vai que pra vai. renovar é mais tranquilo. Isso aí. Então, assim, pena pra conseguir, mas também né, a É vida isso inteira aí. aí conseguindo. É isso aí. Muito difícil, cara. Isso aí era um gargalo bizarro dessa burocracia surreal. E o gargalo do roubo, né? Infelizmente. Que o Até- dinheiro até- entra, até não sei na- se eles têm uma regulação muito rigorosa.
Eu acho que, assim, não é nem só da parte pública, assim, né? Da questão do roubalheira de dinheiro, mas, cara, tem muito funcionário, às vezes, que rouba insumo, Sim. entendeu? Então, Nossa, assim, com certeza. quem é que vai ficar nesse Tomando micro, conta. fiscalizando esse micro? E aí, tipo assim, tá faltando luva, tá faltando insulina, não é? Seringa. Injeção, seringa. Aí você vai ver, o cara tá levando, aí tá faltando. Tudo bem que era época de pandemia, faltou muita coisa, mas assim, tá faltando sedativo pra entubar, não sei o quê. Aí você vai ver, o cara tá fazendo uma via ali pra vender pra fora, entendeu? Então, assim, tem muita gente por dentro, assim, também do sistema de saúde que, infelizmente. E não entra no clima, né? É, Ah, é muito triste. Mas isso aí é aquilo. A pessoa, em qualquer lugar que ela tiver, ela vai ser aquilo ali, né? sim. Vai ser, Agora, isso me ser incomodava safado, também. ruim. Às vezes era isso, assim. Quando eu chegava no posto, às vezes eu ia lá na farmácia, antes de atender, pra ver o que tinha na farmácia disponível pra eu conseguir atender, né? A população não ter que comprar, né? Porque a Dermato, a gente tem os genericãos, né? Tipo, vamos usar o antifúngico que tem o antibiótico, que tem corticóide junto, que você trata qualquer coisa, não trata nada. Entendeu? Aí, assim, eu ficava... Isso também me dava uma certa... Às vezes eu ia na farmácia comum e via o preço de tudo, sabe? Assim, aí eu via, não, isso aqui dá, assim, de repente, Eu 10, sempre, 15 reais. também, eu sempre jogo Não, no Google, preço, não sei o isso quê. aí, Vem porque, lá, assim, fala, ó, é isso aqui, você consegue? Ah, consigo. Então, é isso aí. Tem que saber, tem que É. saber. Médico tem que saber isso, né? E a gente, às vezes, eu ficava assim, nossa, semana passada tinha lá o itraconazol pra tratar as minhas esporotricose e hoje não tem. Acaba. Ah, eu também fazia isso. Chegava pra ver qual anticonvulsivante tem. Aquele E famoso levava. tem, mas acabou. Tem. Até tem, tem. mas acabou. Mas acabou ontem. E levava muita amostra do consultório também. Particular. Isso, com certeza. Carregando. Teve uma época no posto que eles não deixavam deixar as amostras lá, então eu levava uma Eu sacola. levava tudo. Eu tinha Voltava com a uma sacola. bolsa enorme. Enorme. Que dá pra resolver algumas coisas. Nossa, assim, muita coisa. com a amostra. Levava e tentava resolver. É isso Eu mesmo. queria te perguntar, o que mais te orgulha em trabalhar no SUS? Qual é a coisa que você fala, cara, porra, SUS é muito foda. É difícil, né, essa pergunta. É? Porque tem muita coisa? Eu acho que tem. Então fala. Olha, ela é uma apaixonada mesmo. Eu sou apaixonada. Cara, eu acho que isso da universalidade, né? De você tratar todo mundo independente de religião, de idade, sexo, enfim, orientação sexual. Então, acho que isso daí é a questão da universalidade. Ih, gente, é muita coisa. Eu acho que tudo que a gente falou aqui das coisas boas, assim, né? De a gente conseguir proporcionar para a população, por mais que não seja o melhor dos serviços, né? Mas é o que a gente consegue, assim, é isso que a gente falou, HIV, tuberculose. Então, assim, proporcionar o mínimo de dignidade, sabe, para as pessoas. E no meu dia a dia, assim, falando que me dá mais orgulho, acho que é, tipo assim, de ter esse contato, esse vínculo com os pacientes. Assim, eu me apego muito, eu tenho paciente da época da residência que virou meu amigo praticamente, assim, me segue no Instagram e aí tá sempre ali comigo, tem meu WhatsApp e aí tá sempre mandando mensagem, tipo assim, eu levo pra vida, assim. Então, acho que criar esses vínculos e essas histórias das pessoas, assim, é o que mais mudar, por mais que seja muito pouco a vida da pessoa, eu saber que eu tô fazendo um pouquinho de diferença, eu acho que pra mim é o que mais me traz satisfação. Não, é uma atenção, né? Atenção. É você fazer uma visita domiciliar, uma senhorinha que não sai de casa e conversar, né? Então são coisas que... Eu lembrei, tem uma coisa que eu me orgulho muito, que é a questão da equidade, né? Porque, tipo assim, o SUS acessa lugares que você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se você morar ali, o plano de saúde vai falar, infelizmente não temos cobertura para esse local. Então, assim, se você... então, assim, aquilo que eu falei no início, população ribeirinha, tá lá no meio da mata da Amazônia lá, o SUS chega. Favela, né? Só quem sobe favela é SUS, assim, você vai ver plano de saúde, você às vezes precisa de uma remoção, eles falam, infelizmente não tem acesso. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que o fato dessa questão da equidade, né? De o SUS estar presente. Eu fui para Atins, que é lá, maravilhoso, né? Lençóis Maranhenses tem lá uma UBSzinha lá. Pergunta se tem alguém com plano de saúde lá. Não tem, nem se quisesse, porque não tem. vai ter. Eu fiquei meio assustada.
Então, Falei, gente, então é isso. né? SUS está em... Assim, Não, pode ser pior, precário, pode ser difícil, mas assim, está em todo lugar do Brasil. E é isso, É eu acho muito muito legal. importante. Muito isso. legal. Isso é E verdade. eu tive essa. Minha Tinja, minha filha comprou uma balinha dessas com corante. Só que não era aquela que a gente se conhece, né, filha? Era genérica. Tô indo no restaurante lá e a tia sem luz, porque todo dia acabava a luz. 5 horas sem luz, igual o bus antigamente. E de repente começa a orelha dela, desse tamanho. Ih. Caraca. Aí de repente começa a se coçar. Falei, caramba, deu ruim. E eu sei, ela é bem alérgica. Aí comecei. Antialérgico. Falei, gente, eu tenho pra onde eu ir. Cara, desespero. Cara, foi desesperador. Foi uma noite em claro. Porque assim, não tem pra onde ir. E o medo dessa E alergia eu, progredir. e eu, médica, né? Então, eu já dei antialérgico, dei Predisim, dei não sei o quê. Tinha aerolim, tinha tudo ali. Imagina quem não tem, né? Quem não leva. Eu levo a farmácia inteira, né? Sim. Ainda mais sabendo que você vai pra um lugar meio ermo. Então, agora, hoje em dia, quando as pessoas perguntam assim, mas dá pra ir com criança? Eu falei, dá. Mas consulta o pediatra antes de ir, faz uma Leva a farmácia. É, Porque, assim, zero estrutura. dá um medinho. Dá um medinho. Mas você tava falando da equidade, me veio um pensamento aqui na cabeça. Que você seja sincera. Uhum. Você acha que às vezes rola um preconceito assim, se chega uma pessoa muito arrumadona no posto, Uhum. com cara de que tem um poder aquisitivo maior, assim, e fica uma coisa. Por que tá usando aqui? Uhum. Rola, né? Rola, vou ser sincera, e rola. Mas assim, eu acho que rolava mais antes da pandemia, porque depois da pandemia muita gente perdeu o trabalho e plano de saúde. Então eu peguei na residência e agora eu pego muito paciente que saiu de plano de saúde, mas que tem uma vidinha assim, ok, né? Mas que não consegue mais pagar o plano de saúde e tá usando o SUS. Então acho que hoje reduziu um pouco, né? Esse tipo assim, tá tirando a vaga de uma pessoa que precisa, né? Mas Isso aí. mas assim, não é pra pensar assim, mas eu sei que rola. Exatamente, não faz nenhum sentido, né? Porque a vaga é de todo mundo. Vaga de todo mundo. E a outra coisa que você falou que me veio na cabeça é isso, assim. A sensação que dá de você estar fazendo a diferença na vida da pessoa, nada mais na vida preenche esse lugar, né? Não. É maravilhoso ganhar dinheiro. Eu falo isso sempre aqui, não tem nenhum problema de falar de dinheiro. A gente quer dinheiro mesmo, comprar nossas brusinhas. Mas Minhas brusinhas. não que você faça com caridade, não é caridade nenhuma. A pessoa tá pagando aquele serviço. A gente também tem que ter isso na cabeça, né? Até quem frequenta, assim, você tá pagando por aquilo ali. Tá nos impostos dos produtos, tá nos serviços todos que a gente... Então, assim, você tá pagando. Diariamente pagando o imposto que vai pra saúde. E o médico tem a obrigação de te atender bem, porque ele tá sendo pago por aquilo. Não tem caridade nenhuma. Mas essa sensação de você resolver com pouco, entendeu? Sim. Eu acho que é aí que preenche, assim, cara, olha o que eu fiz hoje, né? Aham. Olha a diferença que eu fiz na vida dessa pessoa com o que eu tenho aqui, que é totalmente diferente do que eu tenho no consultório. Uhum. E poder fazer a diferença. Então, assim, realmente é o que eu gostava muito do SUS, é essa sensação. E é uma população, é um grupo de pacientes muito grato, né? Então, e aí eu pouco vejo muita eles já diferença ficam de gratos. Sim. quem É é do carente, né? SUS e quem veio do particular, do É. plano, e vem com essa cultura de, eu tô pagando, entendeu? E aí, já ouvi, sou eu que pago o seu salário. Eu falo, Sim. não, querido, não é você que paga o meu salário. Só você sozinha paga o salário, não Exatamente. paga. Então, assim, então tem muito essa coisa da cultura, né? Que tinha uma condição melhor e aí tá precisando usar o SUS, mas ainda tem uma soberba. Aí eu tento baixar a bolinha da pessoa e ela entender agora qual é a nova realidade. Mas quem é do SUS, quem usa sempre o SUS e coisa, normalmente é muito grato. A outra coisa que me veio também aqui na cabeça, que nem tinha essa pergunta. E essas clínicas populares, né? Que vieram aí de uns anos pra cá com uma Sim. força absurda, né? E realmente vendendo uma consulta com preço muito mais acessível para os pacientes que não têm tanto poder, enfim, aquisitivo. Você acha que isso deu uma diminuída no SUS? O que você acha que isso... Qual foi a interferência disso no SUS, assim? Não acho que deu uma diminuída, porque assim, é aquilo que eu falei da coordenação do cuidado, né? O médico, às vezes, não vai acompanhar, e até porque, às vezes, o médico de clínica popular, ele tá ali meio que para fazer um dinheirinho, para daqui a pouco fazer outra coisa, assim, Então, assim, não vai ser o médico que vai estar te acompanhando e não cria esse vínculo, né? Porque é uma consulta de 15 minutos. Não tem como criar o vínculo. Mas você acha que E aí são... eu acho que a clínica popular ajuda muito nesses casos de exame. Porque às vezes o exame é mais em conta, então ele vai com pedido do SUS, às vezes dão desconto.
Então, eu tenho agora um monte de paciente que, assim, vai demorar um pouquinho para sair. Não, me dá o pedido que eu vou tentar ali. Então, assim, nesse sentido, eu acho que ajuda, sim, clínica popular. Eu acho que até a especialidade, talvez, É. né? Se a pessoa tiver que você precisa de uma avaliação, talvez, né, de um neurologista, alguma coisa. Eu acho que ajuda risco cirúrgico, algumas sim. coisas pontuais, tipo oftalmo, dermato. Tem são especialidade que o SUS é bem Sim. difícil, né? Muito difícil. Mas é Oftalmo, isso, não dermato. vai ter na clínica popular essa coisa desse cuidado longitudinal que você falou, né? Isso. Que é a grande diferença do SUS. E esse foco na prevenção, que é outra coisa que a gente precisa mudar a cabeça, que é o mais efetivo. A gente precisa botar isso na cabeça, definitivamente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma A pergunta. mudança é isso. Não, eu ia falar de uma outra área que Marina atua e que está focando, que é no cuidado da comunidade LGBTQIA+. Falei bonitinho. Qual? LGBTQIA+. Que isso, hein? Arrasou. De onde veio seu interesse? Você já esbarrou em histórias dessa... Assim, vendo na prática que é uma população negligenciada no cuidado da saúde? Sim. Então, na residência, eu tinha... a gente passa por um ambulatório de saúde trans. A gente tem, tipo, um estágio durante um tempo que é ambulatório de saúde trans. E aí eu vi, assim, primeiro que essas pessoas, elas procuram já menos o serviço de saúde por questões de preconceito mesmo, né? E o profissional, ele não está preparado. A gente não aprende isso na faculdade, né? Então, o profissional ele não está preparado para receber essa população. E aí é o detalhe, assim. Não é nem tipo assim, eu não sei hormonizar, não sei fazer hormonização. Não é nem isso. É tipo assim, eu não sei chamar a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada na sala de espera, entendeu? Então, assim, a gente tem que evoluir muito nisso e as pessoas não procuram o serviço de saúde porque vai ficar ali uma mulher trans, vai ficar ali sentada na sala de espera e vai chamar o Ronaldo, aí levanta a mulher trans, entendeu? É chato. E assim, aí a pessoa evita, né? Então, assim, você saber o nome certo, o pronome, você saber identificar, assim, muitos profissionais não sabem o que é cis, trans, se é mulher trans, se é homem trans, se é, enfim, travesti, as diferenças das coisas. Então, acho que tem muito... Eu gostei muito de atender porque esse acolhimento, o básico bem feito já faz diferença, assim. Então, fazer esse acolhimento me dá uma certa satisfação, que é isso que você falou. Se você sabe que você está transformando a vida daquela pessoa, nem que seja um pouquinho, né? E aí, eu fiquei interessada, assim, durante a residência. E foquei, assim, não foco 100%, porque é isso. Medicina de família, eu gosto de tudo um pouco, né? Mas gosto muito de cuidar, porque é isso, as pessoas são muito carentes de cuidado. E não é nem só cuidado médico, às vezes a pessoa foi abandonada pela família, a pessoa foi... o seu ciclo de amigos... Eu tenho uma paciente agora no SUS, é uma mulher trans de 64 anos, e que se tornou trans aos 49, se eu não me engano. Então, assim, cara, imagina só a revolução para essa pessoa, né, que foi, tipo assim, pra família e tudo mais... E amigos, e assim, perdeu muita gente, ficou para trás, porque, né, não aceita, enfim, uma pessoa já mais, com uma idade já mais, que não é muito comum, né? Normalmente a gente vê os jovens nesse movimento, mas, então, acolher, acho que só de você saber acolher, por mais que você não saiba fazer a parte técnica, e aí você encaminha para um endócrino que saiba e tal, mas você saber acolher esse paciente, eu acho que já é muito importante, e aí eu vejo que falta isso. Enxergar, né? Porque eu acho que a gente passa batido. Tipo assim, você olhar na sala de espera e falar, deixa eu procurar saber aqui. Se quer que eu te chame de ele, né? Mas é muito difícil, tá? Eu tive esse desafio, atendi pela primeira vez um adolescente trans, assim, muita dificuldade de falar. Você quer que eu te chame de outro nome? Você quer que eu te chame de ele ao invés de ela? Você fica esquisito até de como falar. E foi o que você falou. A gente tem que começar a olhar isso de uma forma mais natural e ir perdendo medo. E a gente só vai perder o medo de se meter a cara, né? Então, a dica é não sugerir esse negócio. Se você quer que te chame de ele, é tipo assim... Já fiz errado, tá? Comecei mal. É tipo assim, como você prefere ser chamado e tal? Qual o seu pronome? Ou tipo assim, você prefere que eu te chame como? Né? Porque até você falar como você prefere ser chamado, você já tá falando chamador, não chamada. Então, tipo, entendeu? Não.
Então, É, assim, aconteceu comigo você também, né? prefere que eu te Eu chame chamei, como? É, foi logo depois. Eu atendi, logo depois você chegou falando que tinha atendido também um adolescente trans. Você lembra? Eu me lembro disso. E foi um saco, porque assim, ele marcou a consulta. Olha Olha aí. eu. Ele marcou a consulta com o nome já dele novo. É assim que fala? Eu nem Isso. sei se é assim que fala. Enfim, marcou com o nome novo. A identidade era com o nome novo, mas a carteirinha do plano não estava com o nome novo. Uhum, Então eu chamei porque eu recebo a guia do plano. sim, E aí eu chamei o nome do antigo. antigo, que era ela, né? Uhum. E ela não levantou. Não levantou. Eu falei, gente, mas. E só tinha ele sentado na recepção. Graças a Deus, né? E aí eu falei, ué. Aí vou lá, dei aquele gritão. Ah! Aí levantou e falou: olha, eu prefiro ser chamado pelo meu nome social. Aí eu, ui, qual é? É foda, é difícil, É. gente. E qual é? Mas eu acho que já faz a diferença da gente estar atenta pra isso, né? Porque você podia Sim. simplesmente se negar. Eu não duvido nada que tenha médico e falar, não vou chamar não. Mas outro dia, uma amiga minha que é endócrino também me falou que tava arrasada, assim, encontrei com ela, o filho estudou com a minha filha, e ela tava arrasada. Ela falou, Isabela, hoje foi tão ruim no consultório. Porque chegou uma mãe com uma... Eu não lembro qual era. Se era uma menina que parecia um menininho, ou se um menininho que parecia uma menininha, não lembro. E ela falou, como é que tá esse meninão? E, na verdade, era uma menininha. E ela falou, não, mas é a menina. E aí ela ficou... Entendeu? Porque, assim, realmente ela não... Né? E ela ficou arrasada. Dá um desconforto Ah, é pra Mas, gente gente, também, né? Serena, minha filha, ela não tem brinco, eu não furei a orelha dela. Ih, Então, assim, ela, então- bebezinho, era cabelinho, né? Agarradinho aqui, na rua, direto. Ai, meninão, e eu só acenava. Ah, lindo, né? lindo, Maravilhoso. É isso aí. Vamos ficar discutindo, não, a menina. Não foi a menor diferença, sabe? É, Saber isso aí. com 6 meses Mas que eu a acho menina... que já era maiorzinho, né? Então, É, ali, assim, seus 12 anos. É, a assim. própria criança fica... Ah, é, adolescente. Já fica meio desconcertada. É, né? Então foi horrível. Mas que a gente possa Acontece. ter... É, que a gente possa ficar atento, né? Porque... Não sei, sempre existiu, óbvio que sempre existiu, mas era uma comunidade totalmente negligenciada, né? Uhum. E a gente agora abriu os olhos Eles pra estão isso. Não, eu acho que é isso. ganhando Acho que a gente tem que respeitar, espaço né? deles. E estão ganhando cada vez mais espaço, a gente tem que respeitar. E é isso. Se a pessoa se recusar, se recusa, mas se recusa de tudo. Assim, olha só, não tô pronto para te atender, tá? Procura outro profissional. Mas não assim, não vou respeitar seu pronome, vou te chamar do jeito que eu quiser e vou te atender mesmo assim. Não. É por aí. Então, assim, É uma boa mesmo isso que você falou. Acho que é bem bom. Do tipo, cara, não tô pronto, né? é. Você tem o direito de não estar pronto, mas seja Sim. sincero, né? E não dispensar um atendimento ruim pra pessoa que não merece aquilo. Não tem culpa. Né? Mas eu acho que assim, independente da especialidade hoje em dia, eu acho que as pessoas têm que procurar saber o básico. Porque Pois é. assim, Então, a pessoa vamos lá. trans Sim. precisa de cardio, a pessoa trans precisa de ortopedista, a pessoa trans precisa É. de todas as especialidades como uma pessoa cis. Então, assim, acho que todo mundo tem que saber o mínimo pra não Até faltar mas com respeito. mulher trans é que virou mulher, né? Isso. Sempre mulher trans. É o que homem trans é o que Ah, tá. O que a pessoa é é o que agora. a pessoa é Se agora. identifica isso. E Já cis sei. é quando é o mesmo, o sexo que você se identifica é o Biológico que mesmo você que o nasceu. biológico. É o quê? Quando fala cis, é tipo assim, nós que nascemos com o sexo biológico de mulher e nos identificamos como mulheres, entendeu? Aham. Nós somos cis. Isso, são mulheres cis. Mulheres. É mulher trans, a pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, que se identifica como mulher trans. Viu? Tem outra sigla que a gente precisa aprender? Pode ensinar. Tem o alfabeto todinho do LGBTQIAPN+. É, então, que a gente tava pensando isso ontem. Que o L de lésbica, Isso. gay, G de gay, B de bissexual, B de bi, trans. trans Eu não- travesti. E eu não sei o que é. Como assim? LGBTQ, não tem quê? Que é queer. Aqui no Brasil é mais um... vem mais de fora, né? A gente importou um pouco, mas esse queer aqui no Brasil não é muito utilizado, não. Mas sabe o que é? Mas seria o fluido, assim, né? O que Ah, não... tá. Não, Não se identifica. não definiu ainda. E às vezes é porque tem muitas classificações, assim, tem a orientação sexual, tem a expressão de gênero. Então, a pessoa, por mais que se identifique como homem, ele pode se expressar como... Você assistiu Queer Eye? Queer Eye? Não, tá. É tipo assim, é um homem, mas ele quer pintar a unha, usar maquiagem e saia, entendi. entendeu? Mas ele se identifica como homem. Entendi. E aí a expressão de gênero dele é mais feminina, entendeu? Sim. E aí seria queer. Ele seria identificado Aqui no no quê? Brasil não se usa muito, não. Mas é o que é isso. E o I? Intersexo, que é o antigo hermafrodita, né? Que não se chama tá. mais.
E o A é assexuado. Assexuado. E o mais é todo o resto que não tem sigla. Isso. Entendi. É o N, né? Faltou, E que é o não e binário. trans, Ah, É o não quê? binário é o quê? Que não se identifica nem como homem nem como mulher. Mas não é assexuado? Não, assexuado diz a orientação sexual, de você não se interessar sexualmente por ninguém. Ah, sim. O não binário, ele é da identificação de gênero dele. Sim. Nenhum nem outro. Nossa, é difícil esse negócio. É difícil. E, é o- difícil. e a E diferença é necessário do saber. trans do travesti? Tem, não tem? Não tinha uma coisa Tem. que no travesti tava meio que politicamente incorreto? Não, o travesti é travesti mesmo, Ah, desde que tá. ele se identifique como o que está politicamente incorreto é você falar o traveco. Sim. Aí é Chato, pejorativo. ruim. Eu achei outra coisa. Não vou nem falar que eu achei, porque não que esteja errado, não, mas é pra não ficar na cabeça a coisa errada. Não é nem nada demais. Eu achei que. Gente, tá acabando. É. Ai, gente. Tá Meu duro, Deus. velho. Que susto. Eu achei que trans era alguém que fez a transição e travesti era Não. só a expressão. Não. Então, para você ser trans, você basta se identificar com outro gênero. Você não precisa Sim. fazer. Senão, a gente tá ferrado aqui, gente. A gente não ia ter quase trans, quase ninguém consegue cirurgia. Sim. Impossível. E tem gente que não quer mesmo, né? Assim, Sim. porque tem muitas. Tem um lado ruim também da cirurgia, né? Dor, complicação, né? Dor, perde libido, perde, enfim, várias coisas. Complicado, mas é só se Maravilha. identificar mesmo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa antes de É porque você tá contar uma acabando. história. Será que você pensou na história? Pensou na história pra contar pra gente? Ah, Tem alguma coisa no SUS que você tem vergonha? Que você fala, isso não é maneiro. Vergonha. roubar o... Eu acho que além do roubo, vergonha. É dos amigos, né? Que atende coisa, encaminha, ou não vai trabalhar. De quem não sabe o que tá né? fazendo e acha que tá fazendo certo e não procura melhorar, assim, que tá ali só pra receber o seu e é isso aí. É isso Acho aí. que eu tenho vergonha Tem um dessas monte. pessoas. Boa. Gostado. Conta pra gente uma história aí que você já viveu no SUS. A gente adora história, né, velhinha? Cara, uma história mais. Caramba, Marina. Ela fala toda quietinha, assim. A gente tá no maior clima quietinha, né? Porque às vezes... A gente ficou contaminado pelo clima calmo dela. Verdade, Olha, verdade. esse episódio, gente, é muito mais calmo. Calmaria. É, verdade, Né? O verdade. clima, né? Verdade. Pode, né? Ela contaminou a gente no clima calmo. Então, a história, acho que, assim, a história que, talvez, não sei se, não é tão recente não, mas acho que a história que mais me marcou, assim, de história minha, que eu já passei no SUS, foi quando eu estava naquele momento de monkeypox. Era meio final de pandemia, meio início de monkeypox, uma loucura, assim, e a gente teve que se encapuzar de novo e tal. E aí chegou um paciente com suspeita de monkeypox. Ele tinha lesão anal, se eu não me engano. E aí avaliei e tal, mas aí você tem que fazer todos os testes rápidos pra poder. E aí. também. E aí eu fiz testes rápidos. Só que, tipo assim, tava bem claro o monkeypox. Eu falei, vou dar coisa, monkeypox, né? Esperar, não tem muito o que fazer, assim, né? Mas vai dar tudo certo. Veio tudo positivo. HIV, sífilis e monkeypox. Puta! E eu tive que dar diagnóstico, só que o que foi mais difícil, além de ter que dar esse diagnóstico, eu tava toda encapuzada, máscara, coisa, eu não podia abraçar, não podia consolar, e eu sou muito assim, né? E o paciente ficou muito... É um paciente, assim, que super tinha acesso à informação, né? Tem 2º grau, era um paciente, assim, que tem um pouco mais de acesso à informação. E ele ficou muito abalado. Ele começou a vomitar de nervoso. Caraca. E eu não podia fazer nada, assim. E ele vomitava e fazia ânsia de vômito. E assim, e assim, chega um paciente, mas tem 380 lá fora te esperando. E eu fiquei assim 1 hora com o paciente, sabendo que lá fora tava o caos. Mas eu fiquei ali 1 hora esperando ele se acalmar e tal. Aí conversei com ele sobre tudo que tinha tratamento. Aí, né? Mas assim, foi punk. E era E eu, assim, população. querendo chorar. Ele era de risco, assim, pra ter essas doenças todas? Ele era gay. sexualmente? Ele tinha. Aí E aí ele você- foi, inclusive, porque o parceiro dele tinha confirmado o monkeypox. Aí Aí o parceiro foi e voltou lá pra confirmar outras coisas também. Provavelmente. Muito difícil. Muito Uma notícia difícil. Apesar de hoje em dia o tratamento ter evoluído, a gente estava até falando isso ontem, né? Evoluiu muito o tratamento de HIV. Ah, né? Uhum. Bizarramente.
e sífilis Só sempre quem teve não quer tratamento, tratar, mas não é fácil receber um Não é. diagnóstico desse. E aí eu conversei muito Ainda é com ele se estigmatizante, acalmou. Aí, só que aí depois ele voltou, aí ele queria falar comigo, assim, outro dia, né? Ele queria falar com a Marina e tal. Aí me chamou e falou assim, olha, desculpa, mas eu ouvi, assim, 5% que você falou pra mim aquele dia. Lógico. Que ele tava, tipo assim, né? Aí ele, mas mesmo assim, eu queria muito te agradecer pelo seu acolhimento, não sei o que, tananã. Aí eu chorei com ele. Ah, Chora, não, né? faz diferença, cara, que a gente possa ouvir os pacientes, porque faz muita diferença. Sim. E tinha até. Vai passar um pouquinho de tempo, mas eu preciso falar isso. Tinha até uma pergunta na caixinha falando isso assim. Eu abri uma caixinha falando SUS, amor ou ódio, e uma pessoa escreveu: cara, o que eu odeio é que é muito rápida a consulta, demora pra você conseguir e é muito rápido, assim. E a gente precisa falar disso, assim. Cara, pra gente que tá do outro lado, a gente não pode mentir, né? É uma demanda absurda. Uhum. Geralmente a tua hora trabalhada. Você fica lá o dia inteiro, mas vamos supor, eu e Belinha, que a gente já foi pra atender a nossa especialidade. Uhum. Eles não pagam bem a hora trabalhada do médico. E aí você começa a ter que. Você tem um número X de atendimento, eles geralmente dão um teto ali tem que atender aquele tanto. E você tem que sair dali e fazer dinheiro em outro lugar porque tua conta tá ali, né? Não é fácil fechar essa conta de um jeito que você, como médico, se sinta bem pago Uhum. e o paciente se sinta bem atendido. A gente faz o máximo, mas não é fácil. Eu acho que a gente, assim, é totalmente diferente. Não dá pra gente mentir e dizer que vai ser a mesma coisa numa consulta particular, Uhum. que você tá ganhando R$ 500 pra atender. E no SUS, infelizmente, não vai ser. Mas que a gente possa, assim, Fazer não ser ruim. Não pode ser um trabalho médico que- ruim. Uhum. Mas isso Mas foi, dizer que é a mesma coisa seria totalmente errado da isso nossa foi parte. uma das maiores brigas que eu tinha diariamente quando eu trabalhava no posto, era essa. Eu ia lá no coordenador, no diretor, não sei o que, e falava, olha só, eu não sou máquina, não tenho a Uhum. mínima condição de fazer isso aqui comigo. Sim. Entendeu? Porque os pacientes eram todos marcados, às vezes, na mesma hora. Na mesma hora. Sim. Não, então, só pra fechar, isso daí é engraçado, que eu entrei, como eu falei, né, tem 3 meses. Então, eu tô conhecendo as famílias, né? Eu tô conhecendo. E essas pessoas já eram atendidas por outra médica que tem, né, o jeito dela de atender. E eu, além de ter que... E aí, o prontuário lá antes, há um tempo, acho que em 2022, era papel. E aí mudou. Então, assim, tem muito prontuário que não tem muita informação. Então, eu tenho que fazer, tipo assim, do zero. E aí eu demoro. E aí, o que tá acontecendo? A outra médica já conhecia e tudo mais, atendia mais rápido. Aí os agentes comunitários, né, que é quem fica ali na recepção, no acolhimento, começaram a falar assim, doutor, os pacientes estão reclamando que tá demorando muito pra você atender, então tá demorando. Aí eu falei, vai demorar. Porque assim, eu não consigo fazer uma consulta em 15 minutos de primeira vez. Vai embora. Não consigo. E aí agora eu chego, eu vejo que tá cheio lá fora, eu saio, eu falo, olha só, gente, vai demorar, mas eu vou atender todo mundo, mas enquanto você estiver aqui dentro, eu também vou te atender. Então, assim, espera, vai dar tudo certo. Se não puder esperar, a gente remarca para outro dia, mas assim, vou atender todo mundo. Então, tem paciente que eu demoro mais de meia hora, entendeu? Porque é complexo, enfim, tem coisa que não dá e eu não consigo atender em 15 minutos. A não ser que seja uma demanda, tipo assim, meu filho tá com dor de garganta. Aí, beleza. Mas olhou, consulta acabou. agendada, e principalmente primeira vez que eu tenho que conhecer, e é engraçado, né? Que aí eu pergunto, aí você mora com quem? Fulano, fulano, ciclano. Ah, tá, aí você trabalha, tá aposentado? Aí a pessoa fica assim, o que você quer saber da minha vida? É isso mesmo. Aí eu fico assim, não, porque pra mim faz diferença, mas assim, só quero te conhecer melhor mesmo, sabe? E aí, Não é fofoca, não. e aí nas próximas consultas eu já vou saber, e aí eu vou focar mais no que você quer. Só que o que eu sei, assim, por experiência, se eu demorar mais uma consulta e conseguir ser resolutiva, ele vai voltar menos. Porque se em 20 minutos eu consigo resolver uma demanda, ele vai voltar pra resolver a segunda, vai voltar pra resolver a terceira, e se eu consigo resolver mais coisa ali, por mais que demore, ele vai ficar mais tempo sem vir. Não, e é impressionante, a gente não tá satisfeito, né? Reclama que demora a consulta, reclama que tá demorando pra atender. Quando eu trabalhava no SUS, eles mandavam, eu atendia, chegava às 8, mas eles mandavam todo mundo chegar junto às 7. Era legal isso aí, a ordem de chegar. E você imagina quanto que tinha de reclamação. Tem ordem de chegada e tem marcação. Aí a pessoa falava às vezes assim, mas eu cheguei antes dele, mas eu tô marcada antes. Aí eu falei, caraca, e agora? Mas é verdade. Muito difícil, cara. Aí eu falava, antes de eu atender, eu falava, ó, é por ordem de chegada aqui, tá, pessoal? Não adianta, marcou uma, duas, não tem. É ordem de chegada. Eles até sabiam, mas é aquilo assim, a pessoa que chegou antes das 7 pra pegar um número, não conseguiu pegar, eu atendia, sei lá, 10, 15 por dia. E aí quem pegou o 15º número vai ser atendido, sei lá, 1, 2 da tarde. Chegou 7. É foda. Não é fácil não, gente. É difícil. Não é fácil. E a gente ainda faz um atendimento ruim, aí ferrou.
Tem alguma coisa que você quer deixar de recado aí? Falando. Caraca, passamos muito. Rita, Não, mas a gente parou. É verdade. de recado? Não, só assim que defendam o SUS. Adoro! No meio dessas duas mulheres falando aqui. A gente nem falou mal, a gente foi muito Não, bonitinha. foi é ótimo, verdade, é. Eu Foi não ótimo. deixei de dizer a importância dele, lógico. Sim, maravilhoso. Se funcionasse tão perfeitamente, seria melhor ainda. Muito. Eu só acho que, assim, defendam o SUS, porque se a gente não lutar por um sistema... E a gente que tem, né, conhecimento, a gente que tem acesso à informação, se a gente não defender e disseminar mais informações... Porque o que eu mais vejo pessoas falarem mal do SUS são as pessoas que não usam. Né, que as pessoas que têm plano de saúde e falam assim, porque SUS é uma porcaria, não funciona nada, não sei o quê. Mas quem tá usando, tá precisando, tá gostando na medida do possível. Então, assim, quem puder defender o SUS, por mais que você não use, e a gente falou que usa, né? Restaurante, vacinação, tudo Verdade. mais, acaba usando. Defenda. Acho que é só Isso isso. aí. Muito bem. Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a Ai, vocês, dá amém. Foi muito bom. tem Flor de Eba. cerejeira. presentinho, Que flor de delícia. cerejeira Hoje maravilhosa. foi Beninha, a gente uma palha ganhou. italiana. Eu vou ficar com esse potinho, tô até com pena. Eu Checa. amei também. Olha, Palha gente, italiana. eu falei pra Ai, Carol, isso tô até arrasa. pena de tirar esse Tá negocinho, fofo. né? E a nossa decoração linda e maravilhosa da MB Casa. Eu amei. Hoje tá tão marítima. Nossa, eu Amei, amei. É bem vou Marina, comprar. né? Isso, Marina Marítima. Muito lindo, Julinha. Amei. Sempre arrasando nas Demais. escolhas. A gente já quer tudo, como Sim. sempre. Obrigada, MB. Quem quiser, tem 10% de desconto. Podcast 10 lá na loja. Isso aí, galera. Vamos lá, Assina vamos seguir. o canal, Isso compartilha, aí, que tá muito bom, ainda tem muita coisa boa pra vir aí, dá like, né? faz tudo. Beijinhos, gente. Encaminha pra quem fala mal do SUS. Ah, é verdade. Um beijo, muito Beijo. obrigada. Beijo, tchau.